Alô, prezado ouvinte, seja muito bem-vindo para a 8ª lição dessa sequência sobre o tema A Trajetória da Vida. Estamos, portanto, a 3 lições do fim dessa série. Aprendemos que o homem, naturalmente ou por natureza, é morto do pecado e precisa passar do abismo da separação para estar em comunhão com Deus. Isso significa passar da morte para a vida. Aprendemos na lição passada a respeito da vida nova em Cristo, o que realmente mudou quando a pessoa recebeu a Cristo. Nós vimos que tudo se fez novo quando a pessoa está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Nós vimos que a pessoa se torna filho de Deus, recebeu o Espírito Santo quando se converteu, é perdoado do pecado e dos pecados, se torna membro da família de Deus, é herdeiro de Deus, é cidadão do céu e passou da morte para a vida. E agora, a pessoa que recebeu a Cristo já não peca mais. Muitas pessoas entram em conflito quando depois da sua conversão ainda estão caindo em pecado. E ficam então em dúvida, será que agora já não sou salvo? Será que já não posso ir para o céu agora? E é este assunto que nós queremos examinar então no estudo de hoje. A Bíblia nos fala em 1 João 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nota que o apóstolo João fala se dissermos, ele inclui a sua pessoa também nessa afirmação. Isso significa que ninguém pode dizer realmente que está absolutamente santo agora. Para não termos pecado, nós precisaríamos ser perfeitos como Deus é perfeito, porque a Bíblia diz, portanto, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Precisaríamos ser santos como Deus é santo, porque a Bíblia ensina isso em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Portanto, sede santos como é santo aquele que vos chamou. Então, nós não estamos nesse nível de perfeição, portanto, ainda somos imperfeitos. Precisamos reconhecer que ainda somos imperfeitos. Mas a pessoa corre o risco de pensar, então, já que não vou conseguir uma vida de perfeição aqui, então eu vou viver no pecado e ponto final. Não é isso que a Bíblia ensina. Romanos 6, versos 1 e 2, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quer dizer, a pessoa não deve viver deliberadamente no pecado, não deve brincar com o pecado. O apóstolo Paulo fala de modo nenhum isso deve acontecer. Também o apóstolo João escreveu, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, o alvo, o objetivo é não pecar. Devemos estar numa luta contra a prática do pecado. E devemos resistir ao pecado com determinação. O escritor aos Hebreus escreveu, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Quer dizer, a nossa luta deve ser bem determinada, intensa, contra o pecado. Jamais devemos viver numa situação de indiferença. Eu gostaria de contar uma pequena história que aconteceu na antiga União Soviética. As colônias ali tinham, em geral, o costume que havia um pastor do gado e todo o gado ficava, então, sendo levado para as pastagens por esse pastor e, no fim do dia, ele trazia de volta e cada cabeça de gado sabia já em qual portão deveria entrar para ser cuidado lá, então. Este homem que estava pastoreando gado nessa região
era um cristão dedicado a Deus, era muito fiel e era o mais pobre de toda a região. Normalmente essa pessoa ganhava um salário muito reduzido. Ele morava numa pequena cabana sozinho e, em geral, de noite, depois de chegar em casa à tardezinha, depois de comer, ele dedicava um tempo ao estudo da palavra de Deus, usando para isso uma lamparina pequena. Assim ele podia ler e gastava sempre tempo em oração. Numa certa noite ele estava novamente lendo a Bíblia, de repente a porta se abriu, uma moça entrou, exibiu a sua nudez, queria seduzi-lo para o pecado. Ele imediatamente colocou a sua mão em cima da lamparina de querosene e disse para ela: não tiro a minha mão do fogo enquanto você não sair daqui. Ela ficou parada um tempo ainda, mas a mão começou a cheirar carne queimada. Isso deu um pavor para ela, ela correu para fora e foi embora. Um exemplo de um homem que realmente lutou contra o pecado até as últimas consequências. Quando a pessoa começa a brincar com o pecado, Deus pode aplicar disciplina. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos: filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Note aqui algumas expressões: correção do Senhor, repreensão do Senhor e até açoites do Senhor. Deus vai fazer de tudo para afastar a pessoa da prática do pecado. Por isso, não devemos brincar com o pecado. Davi teve uma experiência, ele relata seu estado espiritual enquanto estava no pecado: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Então ele durante algum tempo não confessou o seu pecado, e a mão de Deus pesou dia e noite sobre ele. Ele continuou: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando Davi finalmente chegou perante Deus arrependido por causa dos seus pecados e confessou os seus pecados, as suas transgressões, ele recebeu o perdão de Deus. Então, este é o caminho certo. Quando erramos, devemos confessar e ele vai perdoar os pecados. Quando a pessoa não se arrepende, as consequências poderão ser muito graves. Nós temos o relato em 1 Coríntios capítulo 5 de um homem que viveu deliberadamente no pecado, não se arrependeu, e o apóstolo Paulo então escreveu a respeito dessa situação: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então aqui o homem recebeu uma disciplina muito grave para que o espírito pudesse ser salvo ainda no dia do Senhor. Agora precisamos tomar cuidado aqui. Devemos cuidar muito para não atribuir a qualquer pessoa doente que esteja vivendo ou encobrindo pecado. Não temos esse direito. Deus sabe os motivos. A Bíblia nos mostra que homens consagrados a Deus também ficaram doentes. Lemos a respeito de Jó, por exemplo, homem justo, íntegro, reto e temente a Deus,
ele passou por um tempo de provação, enfermidades muito graves. A Bíblia até mostra que Timóteo também ficava doente frequentemente. Então nós não temos direito, quando vemos alguém doente, dizer, olha, ele está em pecado. Não. Existem várias razões, existem vários motivos para a pessoa passar por enfermidades. Mas devemos examinar a nossa vida. O que está acontecendo? Será que estou encobrindo alguma coisa para então colocar a situação em ordem perante Deus? Quando a pessoa permanece no pecado, o coração fica endurecido. Não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram 40 anos as minhas obras. Então o povo lá no deserto, durante 40 anos, viu como Deus estava suprindo as suas necessidades e mesmo assim estavam endurecendo seu coração. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e não se arrepende dos seus pecados, o coração fica cada vez mais endurecido por causa do pecado. O nosso objetivo sempre deve ser a restauração da vida da pessoa. Em 1 Coríntios capítulo 5, nós lemos sobre aquela situação onde o homem não queria se arrepender. Em Gálatas capítulo 6, vemos uma situação diferente. Uma pessoa foi surpreendida, fracassou do pecado. Então o apóstolo Paulo escreve, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então essa questão de ser surpreendido dá o sentido de a pessoa estar fugindo, não querendo pecar, mas finalmente foi derrotada. Então pessoas espirituais devem encaminhar com o espírito de mansidão e olhar para si mesmo para que não sejam também tentados. E nesse contexto temos Gálatas capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Tem pessoas que estão lutando durante muito tempo na tentação do pecado, estão querendo vencer. Essas pessoas precisam então de alguém que esteja acompanhando a sua situação e dando apoio para que possa ser vitorioso. Para a vitória contra o pecado é fundamental a dedicação ao estudo da palavra de Deus. Salmo 119, 9-11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então aqui ele está tratando da questão da meditação da palavra de Deus. E a pessoa que medita na palavra de Deus vai ter muito melhores condições de avaliar o seu estado espiritual, de detectar a tentação e de vencer. Também no Salmo número 1 nós lemos, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então temos aqui a importância de meditar constantemente na palavra de Deus. Se você não tem essa prática ainda, estabeleça um horário cada dia onde você vai tomar tempo para estudo da Bíblia. Nós vemos o efeito disso em Atos capítulo 17, verso 11. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, um cristão nobre é uma pessoa que cada dia examina as Escrituras. Entre trabalhar para o Senhor e estudar a palavra, o estudo da palavra deve ser sempre em primeiro lugar, para depois, então, também poder trabalhar para o Senhor. Outra coisa que é muito importante, cultivar comunhão com os irmãos.
Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação como a costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, devemos estar firmes na comunhão com os irmãos da igreja e nos admoestar uns aos outros, para que a gente possa ficar firme, especialmente considerando que a vinda de Cristo está próxima. E um outro ensino muito importante: não devemos desistir quando fracassamos. 1 João 2,1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, temos alguém que vai nos defender perante o Pai quando fracassamos. Então, não devemos pecar, mas quando acontece, devemos recorrer a nosso advogado e ele vai, então, tratar o assunto com o Pai, mostrando que ele já pagou também por esse pecado. O mesmo ensino temos também no livro de Hebreus, capítulo 4, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, Jesus Cristo foi tentado em tudo como nós. Ele nos compreende. E Ele está convidando, venha com confiança ao trono de graça, e você vai receber misericórdia, você vai achar graça e vai ser ajudado nessa situação em que você fracassou. Agora, a Bíblia nos mostra alguns passos no plano de Deus. Primeiro ponto é ouvir a palavra. A Bíblia mostra que a fé é pelo ouvir. E nós tentamos nessas lições mostrar passo a passo o que a Bíblia ensina sobre salvação. Quando a pessoa ouve, reconhece que é pecador, se arrepende dos seus pecados e se converte, que é então o outro passo. Então vem outro passo, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, então os que de bom grado receberam a palavra foram batizados. Então o batismo bíblico só pode acontecer depois da pessoa ouvir a palavra e se converter, então pode ser batizado. E o próximo passo é agregar-se à igreja. Então o texto diz, foram batizados, que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, quer dizer, as pessoas devem se tornar membros de uma igreja local. E depois de ser membro da igreja local, ela deve comungar também. Ainda Atos capítulo 2, e perseverar na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e nas orações, e no partir do pão. E em seguida vem também o uso dos dons que Deus tem dado. Cada um administra os outros o dom conforme recebeu, como bom dispenseiro da graça de Deus. Agora, se você ouviu a palavra e se converteu e foi batizado, então vem uma questão muito importante: agregar. Existem tantas e tantas igrejas aqui no Brasil, com diferenças enormes entre uma e outra. Por isso, nós queremos, no próximo estudo, abordar essa questão: onde vou congregar? Nós só vamos apresentar alguns princípios fundamentais que a Bíblia apresenta para uma igreja realmente ser uma igreja de Cristo. Porque a Bíblia mostra muito claro que nem tudo aquilo que se chama igreja é igreja de Cristo. Não vamos entrar aqui em muitos detalhes, mas alguns princípios fundamentais
precisamos destacar, porque a Bíblia ensina e queremos mostrar o que a palavra de Deus ensina, o que é fundamental para uma igreja realmente ser uma igreja de Cristo. Se você tiver perguntas, envie neste endereço pelo e-mail peterunrum2018@gmail.com e com prazer estaremos nos comunicando com você, respondendo as perguntas também por e-mail para que haja privacidade nos nossos contatos. Eu volto a fazer a pergunta: você tem certeza da sua salvação? Você já recebeu Ele como Senhor da sua vida, com compromisso de obediência? Você confiou nele como um sacrifício completo, onde não falta mais nada para ser pago? A salvação é só por Jesus Cristo. Atos capítulo 4, verso 12, nos informa: e nenhum outro nome há entre os homens dado pelo qual devemos ser salvos, só por Jesus Cristo. Eu gostaria muito de poder encontrá-lo uma vez na glória celeste. Examine o seu coração e veja qual é a sua situação perante Deus hoje. Muito obrigado por assistir mais um estudo e temos mais 2 lições pela frente para terminar então essa sequência. Que Deus o abençoe ricamente.